O que eu faria se eu fosse você para fazer dinheiro aqui na internet? Meu nome é Gabriel Lima, eu trabalho com empreendedorismo digital e esse é um quadro novo do meu canal, onde eu vou pegar uma profissão e vou mostrar o que eu faria se eu fosse dessa profissão para fazer dinheiro aqui na internet. Eu vou colocar como meta, todo episódio, atingir a marca de R$ 1 milhão, mas preciso deixar uma coisa clara. Você definitivamente não precisa de R$ 1 milhão para mudar a sua vida, beleza? Se você ganha 5, 7, 10 mil reais por mês, se você começar a ganhar 30, você já mudou a sua vida, beleza? Já tem 3 vezes mais poder econômico do que você tinha antes. Eu vou colocar 1 milhão como referência só para a gente ter algum norte, algum objetivo, beleza? Mas definitivamente você não precisa atingir 1 milhão para definir o seu sucesso, beleza? Muito provavelmente o dobro ou o triplo do que você ganha hoje já mudaria a sua vida, beleza? Tendo isso como ponto de partida, a profissão que eu escolhi para o primeiro episódio é a profissão de professor de geografia, beleza? Escolhi essa profissão porque recentemente teve um vídeo com o Flávio Augusto, que é um empreendedor que eu admiro bastante, onde era um daqueles debates tipo 1 versus 30 alguma coisa. Aí, se eu não me engano, era 1 bilionário versus 30 CLT, eu acho que era isso. E aí lá tinha um professor de geografia e eu lembro que os cortes com ele ficaram muito famosos, especialmente porque ele duvidava da possibilidade de um professor de geografia ficar milionário. E nesse vídeo eu vou tentar chegar nesse valor, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faria se eu fosse professor de geografia, querendo atingir aí o meu primeiro milhão. Eu produziria muito conteúdo para a internet, beleza? Tem uma coisa que a gente chama aqui de autoridade. E aí eu preciso separar um pouco os conceitos, tá bom? A forma como o mundo vê a autoridade e a forma como a Bíblia vê a autoridade. E tem um ponto importante, eu sou cristão, então eu normalmente vou falar um pouco sobre isso, caso você não seja ou você não goste, talvez esse canal não seja para você, mas se você for, ou você gostar, ou se você não tiver problema nenhum com isso, então seja muito bem-vindo. Normalmente, a autoridade na internet é percebida como o número de pessoas que te seguem. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse cara, por exemplo, o professor Ricardo Marcílio, ele tem 1.380.000 inscritos no canal dele. E isso, para muita gente, é percebido como autoridade, beleza? Isso, de fato, de forma mais cotidiana, é autoridade, beleza? É diferente de uma visão bíblica sobre a autoridade. Na Bíblia tem uma parte que vai dizer assim, toda autoridade me foi dada pelo Pai, né? Foi dada por Deus. Então, no caso dos cristãos, a autoridade tem um outro conceito além do número de pessoas que te seguem ou do número de pessoas que te acompanham, beleza? Esse conceito é a habilidade que você tem para falar sobre algo, beleza? Você pode ser seguido por pouca gente, mas se você tiver habilidade para falar sobre aquilo, você tem autoridade em relação àquilo. Provavelmente, como cristão, nosso melhor exemplo seja Cristo, que tinha 12 seguidores, mas tinha muita autoridade para falar sobre o reino, beleza? Tô deixando isso claro, só para você não pensar assim, Gabriel, mas eu tenho poucos seguidores, eu não tenho autoridade. Cuidado, beleza? A autoridade é você conseguir falar sobre algo, fechou? Se você é professor de geografia, eu imagino que você tenha feito uma faculdade em relação a isso, estude muito esse assunto, então produza muito conteúdo sobre isso para aumentar a sua autoridade. Tanto essa que é percebida pelo mundo, quanto essa que eu estou chamando de autoridade bíblica, por assim dizer. Beleza, quando você produzir muito conteúdo, você vai ter algo mais ou menos como esse cara tem aqui. Você vai ter um canal no YouTube com muitas pessoas te assistindo. Gabriel, qual que é a vantagem disso? É que o YouTube, ele te paga por visualização. Essa coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas é isso, o YouTube te paga. Essa parte que vocês estão vendo aqui embaixo é uma extensão que eu tenho no meu navegador, onde eu consigo extrair alguns dados do canal de outras pessoas, beleza? Essa extensão, ela tem um plano gratuito, chama Video IQ, se não me engano, e eu vou mostrar algumas informações que ela me traz sobre o canal desse professor Ricardo Marcílio. Ele é bem famoso, ele já foi no Flow Podcast e outros podcasts bem grandes que tem por aí. Segundo essa extensão, ele faz mais ou menos por mês $4,5 mil
com o canal dele. Eu converti aqui no Google, isso dá mais ou menos R$ 23.000 por mês, beleza? Eu não sei se esses valores são reais, beleza? Essa é uma estimativa de uma ferramenta que tenta estipular mais ou menos quanto que ele fatura baseado no número de visualizações. Pode ser menos do que isso, pode ser mais do que isso, mas isso dá algum ponto de partida pra gente, beleza? Eu vou fazer a conta arredondando para 20 mil, só pra gente não ter nenhum... enfim, não exagerar muito na conta, né? Não puxar muito pra cima nem muito pra baixo. Vou até puxar uma calculadora aqui, só pra gente ter uma noção. Supondo que ele faça realmente 20 mil reais por mês com esse canal no YouTube, se eu multiplicar isso vezes 12, a gente tem R$ 240.000 com esse canal. Já está começando a ficar perto pelo menos ter um norte de como chegar naquele 1 milhão. Se ele faz 240 mil por ano, se eu não me engano, em 5 anos, ele já mata esse primeiro milhão. Exatamente, 1.200.000, beleza? Então aqui é um caminho para chegar até lá. É lógico, ele não começou o canal dele faturando isso aqui. Então, muito provavelmente, o primeiro ano ele não faturou nada, o segundo nada, o terceiro nada, o quarto ano nada, o oitavo ano nada. Lembra, existe um tempo para você construir autoridade. De novo, como cristão, a referência máxima é Cristo, e Cristo demora mais ou menos uns 18 anos para construir a autoridade dele. A gente ouve falar dele com 12 anos, depois ele volta com 30. Naturalmente, ele fez alguma coisa ao longo desse tempo que aumenta a autoridade dele. Caso você não saiba, Cristo era um rabino, e isso ajuda a entender por que os discípulos escutam o convite dele e vão junto com ele, porque ele já tinha algum tipo de autoridade, algum tipo de notoriedade dentro da região dele, beleza? Para Cristo isso demorou 18 anos, eu não sei para quanto tempo, deixa eu ver, inclusive eu acho que consigo dar uma olhada aqui, há quanto tempo o canal dos caras tá... Quer ver? Pronto, se inscreveu no dia 18 de dezembro de 2015. Tô gravando esse vídeo em 2026, então tem 11 anos que esse cara tem esse canal no YouTube. Eu tô te dando esse exemplo para te mostrar que a autoridade demora mesmo, beleza? Ah, Gabriel, mas demora quanto tempo? Eu não sei. Talvez no seu caso demore um pouco mais, talvez no caso desse cara tenha demorado um pouco menos, mas a autoridade demora, beleza? E você não tem que achar que as coisas não vão dar certo para mim porque eu tô há 5 anos e ainda não deu certo. Lembra sempre do exemplo de Cristo, tá bom? Ele tinha 12, volta com 30, beleza? Durante 18 anos ele estava construindo autoridade e talvez você esteja nessa fase de construir a sua autoridade. Então, beleza, aqui a gente achou um caminho para ele atingir o primeiro milhão. Ele tem um canal que fatura 20 mil reais por mês. Se ele continuar tendo esse número de visualizações durante 5 anos, ele vai ter recebido mais ou menos 1.200.000, beleza? E isso aqui é um primeiro caminho, imaginando que esse número que a gente está tirando dessa ferramenta está certo. Vamos supor agora que esse número não deu certo, beleza? Até para esse cara aqui não gravar um vídeo aí me xingando, falando que eu fiz o cálculo todo errado. Vou te ajudar, tá bom? Imaginando que esse número está todo errado e o cara não ganha nada, 000, com o canal dele no YouTube. Existe uma outra possibilidade para também chegar nesse 1 milhão? Existe. Como é que a gente vai chegar até lá? A gente vai criar algum produto para vender para as pessoas. E aqui, quem acompanha o meu canal há mais tempo já me ouviu falar disso. Tem uma sigla que eu uso bastante, que eu chamo de REM, que é recorrência, escala e margem, beleza? As pessoas às vezes usam outra ordem, mas eu prefiro essa daqui que cria alguma coisa sonora que fica mais fácil de lembrar. Vou conceituar cada um deles. Recorrência é vender a mesma coisa para o mesmo cliente várias vezes. Ou então vender até produtos diferentes, mas para o mesmo cliente. Você precisa entender que se você vende uma vez e acabou, você tem um problema no seu negócio. Você vai ter que estar o tempo todo buscando pessoas novas, beleza? O ideal é que você consiga vender uma vez, vender outra vez, vender a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez e ir na recorrência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é escala. Se o seu negócio ele tem um teto, um limite de clientes que você pode atingir, dependendo do quanto você cobra, qual é o seu ticket, né? Talvez você tenha um problema. Então vamos imaginar que você você dá aula presencial. Pronto, você é realmente um professor de geografia que está lá com a sua sala. Pronto, você dá aula em uma escola.
beleza? Você é funcionário de uma escola. Esse é um trabalho que não tem escala, porque você não consegue ser professor de 10 escolas ao mesmo tempo, beleza? Você vai conseguir ser no máximo professor de 2 ou 3 escolas, no máximo estourando, e eu já imagino que fique bem puxado. Beleza? Então, você tem, quando você vende o seu tempo, você tem um teto, beleza? Que é o número de, nesse caso de professor de geografia, o número de escolas que você pode ser funcionário. Então, tente criar alguma coisa que não tenha esse teto, ou pelo menos não tenha um teto tão baixo. Se você tem, por exemplo, um curso online, você não tem mais teto. Cara, se entrar 1000 alunos, o trabalho é X. Se entrar 10 alunos, o trabalho continua sendo X. Beleza? No máximo, você vai ter que contratar alguém para suporte, alguma coisa assim. Mas o seu trabalho para dar aula é o mesmo, beleza? Se você dá uma aula para uma pessoa e transmite essa aula pelo Google Meet para uma pessoa presencialmente, né? Sei lá, uma aula particular, e você transmite essa aula no Google Meet para outras 1000 pessoas, o seu trabalho com a aula é o mesmo, continua tendo um aluno na sua frente, você tem que ensinar esse aluno, só que agora tem 1000 pessoas assistindo. Inclusive, o cara que faz mais dinheiro na Coreia do Sul é um professor de matemática, ele faz exatamente esse modelo de negócio que eu te mostrei. Mas vamos lá, já que a gente já bateu 1 milhão através do canal no YouTube, vamos por outra ideia agora, que é o produto. O que eu acho que esse cara poderia fazer? Você poderia criar um curso ensinando não só geografia, mas humanas como um todo. E aí eu ia mirar principalmente em vestibulares, os mais famosos que tiver por aí. O Enem, o Enem é brincadeira, né? O Enem é um prato cheio para um professor de geografia. Então, eu faria muito conteúdo sobre o Enem, resolvendo as questões do Enem, questão de atualidade, até eventualmente como usar conhecimentos de geografia na redação, porque a redação pontua muito. Enfim, criaria muito conteúdo para essa galera e teria um curso no final para vender para essa galera, beleza? E aí fica fácil, quer dizer, pelo menos o caminho fica mais fácil de visualizar. Vamos supor que você tem esse curso e você cobra, sei lá, R$1.500, beleza? E a promessa desse curso é que você vai ensinar tudo sobre humanas para o Enem, fechou? Então agora você cobra R$1.500. Vamos dividir 1 milhão. 1 milhão, isso, por 1.500. Provavelmente está pequeno aí para vocês. Vou até ver se eu aumento assim, ver se fica melhor. Mas dá mais ou menos 667 alunos, beleza? Talvez você não consiga esses 667 alunos no primeiro ano, beleza? Provavelmente não no segundo, não no terceiro, não no quarto, mas vamos dividir isso aqui por 5 anos, igual a gente fez junto com o canal no YouTube. Dividido por 5, cara, você precisa de 134 alunos por ano. Pô, já começa a ficar um pouco mais fácil, né? Se dividir isso aqui por 12, só para ver quantos alunos você precisa fazer por mês, você precisa fazer 12 alunos por mês, beleza? E aí o que você precisa se perguntar cara, eu consigo encontrar 12 alunos que querem gabaritar a prova de humanas no Enem? Se a sua resposta for sim, isso caminho aqui fica possível. Eu acho que isso é muito possível, beleza? Eu lembro que quando eu estudava para o vestibular, tinha um grupo muito grande de pessoas estudando para o vestibular junto comigo. Quem está estudando para o vestibular quer ir bem, né? Então, ir bem na prova vai te ajudar bastante. Talvez você ia pensando, Gabriel, esse caminho aqui não é possível. Vou te mostrar como ele é possível. Tem um outro rapaz aqui que eu separei, o nome dele é Paulo Jubilu. Não sei se dá para ver muito bem aí da câmera, tá um pouco distante da televisão, mas eu vou ler aqui para vocês. O nome dele é Paulo Jubilu, ele tem um canal muito famoso de biologia. Quando eu estudava para vestibular, ele já estava no mercado, e ele já era grande no mercado. Agora está com 3 milhões e 700 mil. Deixa eu ver quando é que ele começou o canal dele. Começou o canal dele em 2006. Olha que doideira. A gente está em 2026, tem 20 anos que ele produz conteúdo para a internet, beleza? Isso aqui é para te provar, para te mostrar que o sucesso ele não vem rápido, beleza? Lembra desse período de autoridade que você vai ter que ir construindo. Eu estudava para o vestibular há 10 anos atrás, que era 2016, então, e ele já era muito grande, então
Eu não tenho certeza do faturamento dele, mas eu sei que ele com certeza já faturou muito, porque está há muito tempo no mercado. Uma prova disso é que aqui no canal dele tem um link para esse A Prova Total, não sei se é uma empresa dele, uma empresa de outra pessoa, mas eles vendem mais ou menos isso. Ideal para quem estuda, pronto. O plano anual é R$ 1.500, beleza? Então, fechou. Isso aqui é só para te provar que esse modelo de negócio que eu estou pressupondo, ele é possível, é real, existe. Perdão. E provavelmente esse cara fatura bastante com esse modelo de negócio, beleza? Então, basicamente é isso. Se eu fosse professor de geografia, é isso que eu faria. Eu faria muito conteúdo para o YouTube, foco principal no YouTube, beleza? Já que é um conteúdo que as pessoas vão pesquisar para encontrar o seu conteúdo. Depois disso, eu criaria o meu curso e venderia esse curso tentando abrir um pouco mais, focado em vestibular e abrir um pouco mais o leque, não só para questões de geografia, mas para humanidades como um todo, né? A parte de humanas geral. Se você ainda conseguir chamar alguém para te ajudar com a redação, muito jogo. Português é bem distante, né? Mas de repente você chama alguém da área de português e ela entra de sócio junto com o seu projeto. De repente você pode pensar num modelo mais parecido com o Descomplica. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas era basicamente uma plataforma de estudos que tinha aulas de todas as matérias, sacou? Então, de repente a sua empresa pode pegar uma parada mais voltada para... Eu tive aqui um problema com a câmera quando estava falando sobre o Descomplica, mas basicamente é uma plataforma que tem vários professores que ensinam todos os conteúdos. Esse talvez seja um plano mais para frente, mas com certeza vale muito a pena. Certamente a galera do Descomplica fatura muito, beleza? Eu tinha esquecido de mostrar os outros exemplos, então vou mostrar por aqui. Como está longe, eu vou falar para você, beleza? Quem é o canal e quanto aquela IA, aquela ferramenta estimou do faturamento daquele canal, beleza? Então esse aqui a gente já viu, vamos para o próximo. É o professor Rock, que é muito famoso, especialmente ele representa um campo político mais da direita, né? A galera gosta muito dele. Ele tem 2 milhões de inscritos no canal dele e o faturamento, pelo menos estimado por essa ferramenta, é de mais ou menos uns $2.000 por mês. Se eu não me engano, o dólar está a R$5, então ele deve faturar mais ou menos uns R$10.000 por mês com esse canal dele. E aí, de novo, para você descobrir quanto tempo ele vai demorar para fazer 1 milhão só com esse canal no YouTube, é só você ir multiplicando, né? Então, se ele fatura R$10.000 por mês, em um ano ele vai fazer 120 mil, mais ou menos em uns 8 anos, ele fatura o 1 milhão dele só com o canal no YouTube, beleza? Lembrando, a minha ideia não é que você faça só uma coisa, mas faz as duas, por exemplo. Se tiver o canal no YouTube e um curso, cara, aí acho que se você bater esse 1 milhão, começa a ficar muito mais rápido. Provavelmente o Rock tem. Acabei de ver aqui, ó, ele tem um link ali, Rock Academy. Deixa eu ver se a gente consegue ver pelo menos quanto é que é o preço aí dessa... Olha, ó. O link deu errado, tá vacilando, Rock, tá vacilando. Se você quiser me contrata que a gente troca uma ideia, beleza? Link do canal dele tá fora do ar, aí vai perder dinheiro, meu amigo, vai perder dinheiro, fechou? Vamos pro canal aqui, o próximo. Esse aqui também é um canal de geografia, Gabarita Gel, o nome do canal, e o faturamento estimado por essa IA, essa ferramenta que eu falei para vocês, eu não sei se é uma IA ou não, tá? Eu acho que não. Mas essa ferramenta falou que ele fatura mais ou menos também 1,9 mil reais, $9.000 por mês, mais ou menos aqueles $2.000, mais ou menos a mesma coisa que o Rock. Aqui é bem interessante, que aí fica comprovado que o faturamento está muito atrelado à visualização e não a inscrito. Esse cara tem 600 mil inscritos, o Rock tinha 2 milhões. Mesmo assim, aparentemente, eles estão faturando a mesma coisa. Lembrando, essa ferramenta faz uma estimativa, eu não posso dar certeza de que é desse jeito, beleza? Ele também tem um link aqui, vamos ver se tem um link para um curso. Legal, Gabarita Gel, Gol de placa, tantos aprovados na FUVEST, legal. Bem voltado para vestibular, como eu havia comentado com vocês. Vamos ver quanto é que custa essa brincadeira aqui. Quero garantir meu acesso, 7 meses de acesso, beleza. Aparentemente tem 3 planos, beleza. Quais são os 3 planos? Tá. Primeiro, eu vou ler só o valor
cheio de cada um deles, beleza? O primeiro plano é 350, o segundo é 420 e o terceiro e último é 737, beleza? Até mais barato, bem mais barato inclusive, do que eu tinha imaginado com o valor de 1.500, né? Pode ser, e isso é bem possível, que a galera das humanas não consiga cobrar tão caro quanto a galera das exatas, já que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito maior nas exatas do que nas humanas. Tem essa dificuldade especialmente por causa da escola primária, que é muito precária, beleza? Se for esse o caso, então não tem problema. Abaixa um pouco aquele ticket que a gente tinha imaginado de 1.500 e ganha na escala. Lembra que aqui você não tem limite de alunos, então é só fazer mais alunos. Beleza? Que vai dar certo. Que deu 737 o valor mais caro, né? Vamos ver o último canal que eu separei, é o Parabólica. Esse aqui é um canal que eu gosto bastante, inclusive. Se você estiver assistindo, um grande abraço. Tem 1.350.000 inscritos no canal dele, beleza? E o faturamento estimado por essa ferramenta, VideoIQ, é 6,7 mil dólares por mês. Se o dólar tá 5, 6 vezes 5, 30 mil reais por mês com esse canal no YouTube, beleza? Eu não sei realmente dizer se isso é verdade ou não, mas se for, aí para ele, no caso dele, fica ainda mais rápido de atingir esse 1 milhão de faturamento. Se ele fatura 30 mil reais por mês, em um ano ele fatura 360 mil, em 2 anos 700, então em 3 anos ele já bate esse 1 milhão, beleza? Mostrando para vocês como ter um canal forte no YouTube te ajuda. Deixa eu ver se ele tem algum curso, mas eu acho que não. Acho que não, nunca ouvi ele falando de curso, Ele fala aqui sobre aulas de História, Filosofia, Sociologia e História da Arte. E link... É isso aí. Link é só o Instagram e o YouTube, beleza? Então... Bom, é isso. Esse era o conteúdo desse vídeo. Acho que está bem explicado como é factível que um professor de geografia consiga atingir essa marca de 1 milhão. Eu não acho que vai ser rápido, eu não acho que vai ser fácil e eu não acho que esse caminho seja agradável, beleza? Mas definitivamente chegar lá no topo da montanha tem os seus benefícios, fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e, por favor, comenta aqui qual que é a sua profissão, que eu quero gravar um vídeo específico para você que é dentista, médico, veterinário, você que limpa sofá. Eu quero passar um tempo aqui pensando como é que você pode usar a internet para faturar mais, beleza? É isso aí, valeu!